Meu amado pastor, o senhor está por aí? O pastor está por aí? Ah, eu não sei se ele está aqui. Meu amado! Paz, meu amado. Como está o senhor? Deus abençoe. Eu estou aqui falando uma coisa inacreditável. Eu aqui ouvi um desses pastores americanos e o senhor deu uma visão aberta para ele desse vulcão entrando em erupção na costa da Itália. E olha só, eu vendo meu negocinho normal aqui do National Geographic, no Brasil fala Geografia Nacional, não sei se fala isso, aqueles negócios de natureza. Esse é National Geographic. Esse enorme vulcão, o maior vulcão da Europa, na costa da Itália, pronto para entrar em erupção, está ativo. Então nós oramos aí para isso, né, que é coisa acontecendo em todo lugar. A hora que o planeta chegar aí vai, né? Vai ser terrível. Já está afetando, né? Já está afetando, vai afetar todo mundo. Eu, na região onde eu moro aqui, a gente é cercado de 5 vulcões aqui onde eu moro. Já teve pessoas que teve sonhos de vulcões aqui perto, explodindo, avisando, já outros profetas falaram. Eu já, aqui mesmo na minha casa, eu tive o céu como me mostra assim, me mostra 10 segundos, né? Eu aqui no meu quarto, eu fui aqui à janela, eu vi cinzas de vulcão caindo aqui, do lado de fora da minha casa. Mas estamos todos na mão do Senhor. Deus vai fazer separação, né, pastor? A gente crê nisso, né? É verdade. De alguma maneira, Deus... Porque nenhum lugar da terra está seguro também, né? Isso que é verdade. Né? Eu acho que a gente vai ver o início dessa grande tribulação, quando os planetas viam, os meteoros, mas quando começar mesmo, a igreja vai estar fora daqui. Mas não, Senhor! O Senhor vai estar aqui? Nós cremos, né? Estaremos aí ainda, trabalhando, né? Estou fazendo um estudo aqui das mensagens da nossa marinha, inacreditável, 5 estudos, um deles os gigantes, os Nephilims, etc. E ela falou, foi o Senhor que falou, não sei, eu vou fazer esse estudo ainda, né? Que os filhos do Senhor vai lutar contra esses gigantes que vão vir aí. Vão fazer tudo, né? Sim. Nossa, vai acontecer, olha, cada coisa aqui, né? Olha. Isso aí é inacreditável. Meu pastor, o senhor tem algum tópico para falar? Pode colocar o tópico aí. Eu queria falar mais daquele tópico da divisão na igreja. Eu encontrei a mensagem do Senhor e ele tocou nesse tópico e na igreja está cheio disso. Eu acho que talvez há uma certa preocupação dos filhos de Deus ter conhecimento, de querer saber as coisas, de querer saber profecias, de querer saber essas coisas. Mas quando chega no ponto de relação pessoal de um com o outro, eu acho que há muito a desejar. E eu tenho aqui esses... eu vou colocar os 3 aqui que eu achei aqui na palavra do Senhor. E foram tópicos, eu quero só mostrar aqui para o Senhor. Um deles aqui, nós vimos aqui... não pegou a segunda parte. Porque é uma só. Um momento, por favor. Deixa eu colocar isso aqui, então. Que cortou a outra parte. O problema que a igreja teve na época já dos apóstolos, né? Em que havia dissensão. Eu só queria mostrar isso aqui, porque isso aqui é uma ironia. Onde está Jesus havia divisão entre o povo e entre a igreja. Olha só, já naquele tempo mesmo já havia isso. E eu vou colocar um outro aqui, que eu achei aqui. Então, achei disso na igreja do Senhor, sempre teve isso. Novamente não saiu aqui. 1 Coríntios, cortou 1 Coríntios 17, 18, deixa eu ver se eu acho que é muito, muito grande, né? Acho que é muito muito grande. Mas só falou aqui que nisto, porém... Mas aparece. Portanto, não ajuntais, não para melhor, senão para pior. E eu só tenho mais uma outra aqui, porque isso aqui é encorajamento que o apóstolo Paulo tem dado para nós, que a gente sabe, né? Que fala de suportar uns aos outros. Então, por que, pastor? Porque então, assim, isso aqui seria, claro, para encorajamento. Isso aqui, isso aqui, amados,
São tópicos dificílimos que os pastores das igrejas passam semana atrás de semana para falar, tá? E aqui a gente fala por tempo curto, é coisa do coração, quer dizer, não tem um A, B, C, D e E como resposta, porque é coisa do coração e o coração varia em cada um de nós. Mas nós vemos aqui claramente que as pessoas, principalmente nesse aqui, que tem mostrado em 1 de Coríntios, que as pessoas se reúnem na igreja e há conflito e há briga. Entretanto, a gente prega o Senhor. Amém. Então, é encorajamento que eu queria falar. ah, o porquê, assim, né, o porquê nós temos a tendência em querer segurar o nosso ego e causar divisão. E é claro, isso aqui eu falo também para as pessoas talvez novas que estão entrando em alguma igreja. Sim. E alguns entram, são machucados e saem. E há aquele. O senhor acha que talvez, pastor, deve ser com certeza, né, é o ego das pessoas, né, é o ego das pessoas adivinhando. Novamente, queridos, isso aqui é o Espírito Santo ajudando a gente a conversar sobre esse tópico. Amém, Jesus. Isso vem dele. E não há, eu acredito, não há uma bola de cristal para todos nós, né? Mas há aquela coisa que. Porque há dissensão na igreja de Deus. Né? Se há jeito, o Espírito Santo, eu peço ao Senhor para ajudar aí o pastor. Essa bola de fogo que Amém, estou pondo na Jesus. mão dele. É isso aí, mas é assim mesmo. O que o senhor falaria então aí de encorajamento ou de nutrição assim para os irmãos quando eles se reúnem, quando eles verem outros irmãos que pensam diferente, ele vê outros irmãos que não concordam com certas escrituras o que está falando, então cada um tem uma versão diferente. E todos estão certos na versão do Senhor, né? Todos estão indo, estão tendo intimidade com o Senhor. Alguma da sua experiência, pastor? Então eu deixo aqui na mão do Senhor. Que o Espírito Santo guie o Senhor, em nome de Jesus. Sim. Amém, glória a Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus aí realmente nos ajude aí, né, nessa tarefa, né? Que a gente precisa da ajuda, né, querido, do Espírito Santo. Sem ele não tem como, né? O Espírito Santo, ele é aquele que assim, é a locomotiva da obra, né? Da igreja, é o Espírito Santo, né? É ele que tem a direção, é ele que mostra, é ele que dá os dons, né? É ele que fala, né? Realmente ele é a força, né, da igreja, né? A força motriz, assim, né? A locomotiva, realmente, né? Da igreja do Senhor é o Espírito Santo, né? Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo, né? Tem que ser dado liberdade total para o Espírito Santo de Deus. E o interessante, teve um homem de Deus, né, que falou assim que realmente muito interessante isso, né? Quanto mais regras você põe na igreja, mais você limita o Espírito Santo, né? Que está escrito lá em Isaías, né? Que a palavra de Deus seria regra e mais regra, regra sobre regra, preceito e mais preceito e preceito sobre preceito, né? Para que se prendam e caiam, né? Muito interessante isso. E eu tava, né? E isso é interessante, né? Eu tô lembrando aqui eu tô lembrando de um testemunho de uma irmã, né? E ela contando, né? Que ela estava evangelizando na rua. Aí tinha um mendigo, né? E daí o mendigo falou assim: olha, eu preciso de dinheiro porque eu preciso comprar um pouquinho de cachaça, de pinga mesmo, cachaça, né? Daí diz que o Espírito Santo falou para ela assim: você vai comprar. Olha só. Mas por quê?
Porque aquele mendigo, sabe? Ele não ia tomar a pinga só para ficar bêbado. A pinga ele tomava porque quando ele tomava, a, a, ele esquentava, ele estava com frio. Então aquilo esquentava o corpo dele. Olha só que coisa interessante, né? O Espírito Santo mandou e ela foi e comprou, porque ele estava passando frio e aquilo esquentava o corpo dele, né? Olha só que coisa incrível, né? Eu achei extraordinário isso, né? E não sei por que o Espírito Santo colocou isso forte, né? Desde que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, né? Que exemplo, que exemplo do Espírito Santo de Deus, né, queridos? Então o homem, o ser humano, gosta de colocar regras, muitas regras, né? Porque as regras ajudam a dominar o povo, né? Mas é o Espírito Santo de Deus que tinha que dominar, né? Isso aí é uma obra do Espírito Santo, né? Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, para que ele dirija, né? Se eu começar a colocar regras aqui, né? Eu vou estar limitando o Espírito Santo. Né? Muito interessante. Eu achei assim, olha, quando eu vi, eu falei, meu Deus, né? E, né, Pastor João? Então é assim, se a gente, né, deixar o Espírito Santo, dar liberdade para o Espírito Santo, eu creio que com certeza daria menos dissensões, né? Agora, é o Espírito que faz a obra, né? E se o Espírito Santo agir em nós, né? Porque na verdade, eu creio que o Espírito Santo quer, né? Está aí batendo muito nessa tecla, né? Nessa mesma tecla, né? Porque a gente sabe que o ser humano, né? O problema está dentro do ser humano, né? Como a gente já falou, o ser humano um é diferente do outro, né? Até como, né, um cachorro é diferente do outro, um gato é diferente do outro, né? Então, nós estamos suscetíveis a divisões, né? Lá no Éden já houve a primeira divisão, né? E quem que é o causador? É o inimigo, é Satanás, né? Ele causou a primeira divisão ali no Éden, né? Aqui na Terra. Lá no céu também, né? Não é isso? A primeira divisão foi lá no próprio paraíso, no próprio céu, no terceiro céu, né? Chame como você quiser, né? Lá já aconteceu a divisão. Então veja bem, como é que é o negócio, né? Então a gente vê que é algo já do íntimo, né? Das criaturas que Deus deu liberdade, né? Então a divisão, ela vem também porque Deus deu liberdade para toda a sua criação. Você está entendendo? É a liberdade. E Deus, o próprio Deus, ele correu risco com isso. Claro, porque ele deu total liberdade. Lá no céu houve divisão, né? Satanás lá, ou né, como você queira chamar, Lúcifer, sei lá, né? Lá no céu, começou a divisão. Desde lá, né? Então imagina, né? Aqui na Terra, imagina entre nós também,
né? Que somos criaturas imperfeitas, né? Somos criaturas imperfeitas, imagine. Se os anjos, né, que tinham a presença de Deus neles, total, viam a face de Deus, né? Conversava com Deus, conhecia Deus intimamente, né? Sabia de toda a verdade. Nós aqui estamos no engano, né? Nós aqui na Terra ainda estamos no engano. O que é mais fácil ainda o inimigo enganar, né? Então aconteceu lá no Éden, foi ele mesmo, o próprio, né? Satanás foi lá no Éden, já causou a divisão, né? Onde nós fomos separados da presença de Deus. Não é verdade? Mas Deus veio com o plano dele. Sabe? E a gente entra nesse aspecto. O ser humano é diferente, o ser humano, né, como o pastor João falou, é o ego, né? Eu creio que Deus quer, né, que a gente tenha isso em mente, bem colocado, né? O ego, sabe? O ego existe, é a nossa alma, né? Porque a alma é o nosso ser, é a sede do nosso ser, é a alma. Nós somos uma alma, é a sede do nosso ser, né? E ali estão os desejos, as vontades, as emoções, né? A vontade do ser humano. E isso prevalece, né? Prevaleceu com os anjos, sim, até os anjos, sabe? Então você pode dizer que até os anjos têm alma, né? Por quê? Porque eles têm desejos, vontades e emoções, né? Não tem aqueles anjos que desceram aqui na Terra, né? Conviveram com o ser humano, inclusive casaram com mulheres humanas, né? Então os anjos têm esses desejos também, têm essas fraquezas, essas tentações, né? Mas os anjos eleitos, eles estão com Deus, né? Aqueles que permaneceram com Deus, eles são os anjos eleitos, né? São aqueles que ficaram com o Criador, né? Não caíram na lábia de Satanás, não caíram na lábia, ficaram com Deus, né? Não caíram aí na tentação dele querer ser Deus, né? Então a questão do ego é muito grande, porque o ser humano, ele tem vontade de ser Deus também. O ser humano tem, né? O ser humano cai nessa tentação de querer ser Deus, querer ter poder, riqueza, né, influência, não é verdade? Com certeza. E foi o pecado de Satanás, o orgulho, né, de querer ser Deus. E ele convenceu os outros anjos de vir juntos, né, para receberem adoração. Né? Satanás quer receber adoração. Os anjos caídos, eles querem receber a adoração do ser humano. Os anjos de Deus não aceitam adoração. Eles não aceitam. Né? Então, entre os anjos já houve a escolha. Entre os anjos já aconteceu a escolha. Né? Os que estão com Deus são de Deus e não caem mais. Né? E os que estão com o inimigo, estão com o inimigo. E houve essa separação, essa divisão eterna. Né? Então, entre os anjos já aconteceu a divisão. Sabe? E a gente sabe, né, pastor João, que vai haver divisão. Porque pessoas e os anjos caídos vão para o lago de fogo. E o lago de fogo é uma divisão. E a segunda morte, ela é uma divisão. Por quê? Porque a segunda morte, ela é a separação eterna de Deus. Está escrito lá em Tessalonicenses, né? Que os que estão
aqueles que vão morrer, né? Aqueles que vão morrer, vão ter a segunda morte, né? Vão morrer essa segunda morte. Eles vão sofrer penalidade de eterna destruição, banidos, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, essa divisão vai ocorrer lá no final. Olha que coisa interessante. Vai haver uma divisão eterna. Né? E isso vem por causa dessa guerra. A guerra do bem e o mal. Né? Agora, na própria igreja, há divisão. Né? E a gente cita muito o livro de Atos dos Apóstolos, que aconteceu isso lá também. Entre Paulo, Pedro, né? Sabe? Tinha aquele problema dos gentios, né? O que os gentios deviam fazer? Se os gentios deviam seguir o judaísmo, se não, entendeu? Mas eles chegaram à conclusão assim, não, deixa o gentio viver do jeito deles. Deixem os gentios viver do jeito deles, né? Daí eles só deram umas orientações, ó, né? Não comam de animais consagrados, né? Da carne de animais consagrados, fujam da imoralidade, deram umas, né? A igreja em Jerusalém, porque a igreja em Jerusalém era a sede da igreja, era lá, né? Os 12 apóstolos, todos eram judeus, Paulo era judeu, né? Então Jesus Cristo veio dos judeus, a palavra veio dos judeus, como era para ser, né? Como era para ser. E os judeus crentes, eles são a oliveira. A oliveira, elas são os judeus crentes. A figueira é a nação de Israel. A oliveira são os judeus crentes. E nós fomos enxertados. Olha que coisa tremenda, né? Nós fomos enxertados nessa oliveira. Nós éramos a oliveira brava, né? Mas na igreja do Senhor não há divisão. Na igreja de Deus não há divisão, né? Não tem nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Todos são iguais diante de Deus. Na igreja, todos são iguais. Não há divisão, né? Diante de Deus, na igreja do Senhor, não existe divisão entre judeu, entre gentil, entre grego, né? Entre bárbaro. Todos somos, né? Nós todos somos a igreja do Senhor. Nós somos o Israel de Deus, né? Somos aqueles que tivemos a fé de Abraão. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Nós tivemos a fé de Abraão. Glória a Deus, aleluia, né? Mas acontece a divisão por causa do ego, né? O homem, ele cai na tentação, o ser humano, ele cai na tentação de querer ser Deus, que é a síndrome de Lúcifer, querer ser Deus. E o ser humano, e ele sabe que o ser humano tem essa fraqueza, é óbvio, né? Ele sabe que o ser humano tem essa fraqueza. Então é um prato cheio para ele, né? Convencer as pessoas dessa maneira. Assim como ele fez com Eva, né? Chegou para Eva e falou: "Não, Eva, não é bem assim, não é bem assim". Olha só. Então, Satanás põe dúvida nas coisas de Deus. Eva não é bem assim, né? Pôs dúvida. E colocou no coração dela que ela podia ser igual a Deus. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Olha só, olha a sutilidade. Pegou na maior fraqueza do ser humano, que foi a fraqueza dos anjos também.
Por que que os anjos caídos foram atrás de Satanás? Porque eles também iam ser adorados. Eles também iam ser adorados, né? Eles teriam domínio sobre a terra, né? Porque os anjos caídos, eles dominam regiões na terra. Cada região tem um, entendeu? E ali eles são adorados. Eles têm riquezas, eles têm domínio, eles têm poder. E essa é a fraqueza do ser humano, amado. É a mesma fraqueza. Então o inimigo consegue convencer as pessoas, né? Dando elas poder, riqueza ou prometendo, né? E isso é a causa principal da divisão, o ego. Você está entendendo? O ego. O apóstolo é a causa principal, não tem outra. É o ego. Entendeu? Então tem o pastor da igreja, né? E geralmente a divisão vem, né, de alguém que é íntimo teu, que é íntimo do pastor, né? É isso. O tal pastor da igreja, né? Daí ele confia em alguém, né? E etc. Delega autoridade, porque é assim mesmo, né? Jesus Cristo tinha os 12, mas não aconteceu isso com os 12. Não chegou a mãe de Tiago e João e falando para Jesus assim: Senhor, que os meus filhos sentem, um à tua esquerda e outro à tua direita. Olha só, a mãe deles, né? O que Jesus falou? Não, isso depende de Deus. Olha só. Aí surgiu uma questão entre os 12. Quem seria o maior? Quem deles seria o maior? Aí Jesus Cristo falou: meus queridos, meus amados, no reino de Deus, o maior é o menor de todos. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. É aquele que serve. Esse é o maior no reino de Deus. Porque eu, Jesus, o Filho do Homem, eu vim para servir. Não para ser servido. Eu vim para servir. E o ser humano gosta de ser servido. Queriam fazer de Jesus Cristo rei. Ele não quis. Ele recusou. Porque não era o propósito de Deus, né? E é como diz lá em Filipenses, né? Jesus Cristo, mesmo subsistindo na forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas foi reconhecido em figura humana, tomou a forma de servo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Por isso agora ele tem o nome que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus, ele ganhou toda a autoridade, amados, tanto nos céus como na terra. Por quê? Porque ele se humilhou. É por isso que Deus diz assim: os humilhados serão exaltados, mas os exaltados, eles serão humilhados. E isso é muito forte, queridos, né? Os exaltados, eles serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados, né? E isso, sabe, até entre os 12, quem seria o maior, né? Olha só.
É o ego. Né? O círculo íntimo de Jesus já tinha esse problema. Já tinha esse problema. Pedro e Paulo brigaram, né? E o que acontece muito dentro das igrejas? A panelinha. Sabe o que é panelinha, né? Divisão. Partido dentro da igreja, né? O partido dos mais santos, né? O partido dos menos santos. É bem assim, né? Na igreja tem o partido dos mais santos e dos menos santos. Dentro da igreja. Qualquer igreja você vai encontrar isso. Panelinha. Partido. Eu digo por experiência própria, né? Eu acho que todos aqui que frequentaram igreja sabem disso. Que existe uma panelinha. Existem os privilegiados, né? De repente, aquele que é o filho do pastor, né? Você tá entendendo? Pessoas que têm, é, assim, tem aquelas pessoas que têm padrinhos dentro da igreja, né? Que são as pessoas mais privilegiadas. Existe privilégio dentro das igrejas? Existe. Existem as pessoas mais privilegiadas e as menos privilegiadas dentro da igreja, né? Até Pedro começou a andar com os judeus, né? Pedro começou a andar com os judeus. Paz, irmã Luana, Deus abençoe. Paz a todos, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Na igreja, Pedro, ele meio que se bandeou pro lado dos judeus. Panelinha, partido. E os judeus, mas eles se achavam, né, mais privilegiados. Os judeus se achavam mais privilegiados do que nós. Mas diante de Deus isso não existe, queridos. Diante de Deus isso não existe. Privilégio. Deus tratou todos iguais. Entendeu? E infelizmente até hoje, no judaísmo, né, eles têm essa tentação de se acharem privilegiados, né? O orgulho. O orgulho. Glória a Deus, Jesus veio dos judeus, veio, né? Mas para Deus não existe privilégio, né? Os judeus se desviaram, o juízo de Deus caiu. O juízo de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, né? O Senhor Deus não faz acepção de pessoas, de ninguém. Não existe privilegiados diante de Deus, não existe. Não existe mais santo, menos santo, né? Essa que é a verdade. E Paulo ficou brabo, porque Pedro caiu na panelinha. Cornélio. Pedro foi lá pregar para Cornélio e para os amigos dele, para os empregados. Cornélio, romano, não era judeu. O Espírito Santo caiu sobre eles. Pedro mal começou a pregar a palavra, o Espírito Santo já caiu. E eles ficaram, meu Deus, o Espírito Santo foi para os gentios também. Eles acharam que era só Israel que ia receber o Espírito Santo. Tá entendendo? É por isso que Paulo, ele não vivia mais como judeu. Para dar o exemplo. Que não tem privilégio diante de Deus. Não existe acepção de pessoas. Ele não faz.
É por isso que Paulo renunciou o judaísmo. Para dar o exemplo. Porque ele pregou para os gentios. Porque ele pregou para os gentios. Né? Então, dentro da igreja, já existe divisão. Agora, quando uma igreja se divide, de fato, é porque aquilo já começou há muito tempo atrás. É uma sementinha que já foi crescendo, crescendo, crescendo. Né? Um outro pastor, né? Um pastor da igreja começa a achar que ele é melhor do que o pastor da igreja, né? Entendeu? Começa a juntar pessoas, né? Mesma coisa que aconteceu no céu com Lúcifer. Mesma coisa. Lúcifer era como se fosse o co-pastor de Deus, né? Deus é o pastor, só que tinha um pastor chefe de Deus que era Lúcifer, né? É a mesma coisa que acontece na igreja. É a síndrome de Lúcifer, o orgulho. A pessoa começa a achar que é melhor que o pastor, né? Que ele pode fazer mais. Que ele é mais inteligente, ele tem mais unção, né? Do que o pastor da igreja. O seu próprio pastor. O seu próprio pastor. E é a mesma coisa que Satanás fez. Ele começou a conversar com os anjos. Ele começou a conversar com todos os anjos, com certeza. Falando mal de Deus. Darabá, Sanaepa. Glória a Deus. Falando mal de Deus. Para todos os anjos. Ele começou a falar mal de Deus para todos os anjos. Assim como ele falou mal de Deus para Eva. E ele fala mal de Deus para a humanidade inteira até hoje. Você está entendendo? A origem da divisão. Começa a se achar melhor. Lúcifer começou a se achar melhor que Deus, que ele podia ser Deus. Você está entendendo? E ele vai convencendo as pessoas ao redor. E é o que acontece na igreja. Alguém com essa síndrome, com esse orgulho, começa a se achar melhor que o pastor, que Deus fala mais com ele, que ele tem mais unção, e ele decide rachar. E a igreja racha. Por causa disso. A igreja racha. Né? Mas é algo que começou lá atrás e que vai crescendo. Né? É algo lá atrás, uma sementinha, uma brecha, né? Qualquer coisa. E aquela semente vai germinando, vai se tornando árvore, né? Vai ficando grande. Entendeu? Aí racha de vez, aí forma outra denominação. Quantas denominações? O pastor João sabe quantas existem, né? 50 mil, sei lá quantas denominações. Por causa disso. Alguém que decidiu sair e montar o seu próprio ministério. Né? Tudo vindo do ego. Você está entendendo? Mas aconteceu. Aconteceu entre os 12 apóstolos. Começou a discussão de quem seria o maior entre eles. E agora? E o Senhor Jesus deu exemplo. O maior é aquele que serve, né? O maior entre vocês, sabe? É aquele que serve, que é o último. Né? No reino de Deus é assim. É incrível essas coisas que você tem falado, maravilha, agradecemos o Espírito Santo por isso. Ele age aqui, pastor, nessa live, mas porque tem o seguinte, né? Vou explicar uma coisa.
O Senhor, Pastor João, dá liberdade, né? O Senhor espiritualmente dá liberdade, entendeu? E isso influencia a pregação, a autoridade. Porque o Ele Senhor tem. concedeu para mim essa autoridade para aqui pregando. Agora, se você for num lugar que o pastor não gosta de você, isso te prejudica o fluir do Espírito Santo, né? E o pastor João dá liberdade, dá essa autoridade. Isso o Espírito Santo flui aqui na live, é uma bênção. Eu já vi várias mensagens do Senhor falando que a voz de dentro da pessoa bloqueia a voz do Espírito Santo, né? Pode bloquear. Pensa de um jeito, é daquele jeito, não quer saber de mais nada. Mas Alguém muito convida você para pregar numa igreja. Só que o pastor começa a resistir espiritualmente. Isso prejudica o fluir do Espírito Santo. A Luana está dando um alô aí para o Senhor, para nós. Um feliz abraço, Luana. Amém. Deus abençoe, viu? Dê paz para ela. Deus abençoe. Vamos orar para que ela está pedindo uma oração. Mas passou interessante, o senhor falou tantas coisas, tem 5, muitas coisas. Essa do mendigo foi incrível, né? A gente acha que sabe das coisas, pensa, não, vai lá e faz isso. Essa do mendigo, a igreja da Panelinha. Eu achei demais essa. E o senhor acha que realmente é isso, né? É o inimigo que vai na pessoa e puxa os pauzinhos do ego da pessoa e ela começa a criar confusão, né? Ele sabe disso, né? Sim, ele que causa isso, com certeza, ele causa essas coisas, ele ativa a coisa humana que nós temos dentro de nós, os sentimentos todos, né? Aí começa a confusão. E quando a gente deparar com esse tipo de coisa na igreja, eu acho que a gente deve ficar simplesmente quieto, deixar seguir, né? Não procurar... É o que Deus fez. Deus deixou seguir. É importante falar também que a divisão pode começar no coração, né, pastor? Não necessariamente você mudar de um banco para outro, mas pode começar já no coração, né? Você já quer nada com aquilo, etc, né? Muito obrigado, pastor. O inimigo, sim, está escrito, né? Que no coração dele, ele começou a imaginar aquelas coisas, né? É interessantíssimo isso que o senhor falou, o ser humano tem a fraqueza de querer ser Deus. Olha só, como é verdade isso. Sim. Desde o tempo de Adão e Eva, né? Você vai ser Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que é isso, o que é o outro, sai julgando todo mundo, eu sei de tudo. Muito obrigado. O Espírito Santo, ele tem que domar o ego. Ele tem que pegar o controle. E eu acho que quando o ego é muito grande, né, a soberba é muito grande, isso abafa a voz dele, né? O senhor tem falado sobre isso. Abafa mesmo. Pastor, então, nós estamos aqui no topo da hora, eu só quero pedir oração. Lembra que a Luana está pedindo oração aqui para um amigo dela. Um amigo dela faleceu e ela está pedindo... não, peraí, nessa aqui não. Um momento. Teve um falecimento na igreja dela. É aí que eu achar que está um irmão que morreu no luto. Ela só pediu uma oração para essa família aqui. Na sua oração, se eu puder fazer isso. Então, pastor, pede oração então por nós, por favor. A sua oração, em nome de Jesus. Vamos em cima aí. Pai querido, Pai santo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Né? Glória a Deus pela vida do pastor João, que dá liberdade para a palavra de Deus ser pregada aqui, né? Por isso que o Espírito Santo flui, né? Porque é uma questão de autoridade de um lugar, né? Cada lugar tem uma autoridade, Pai querido e santo. E muito obrigado, Jesus, né? Por mais uma live aí que o Senhor realmente, né? O Espírito Santo tem fluído, tem falado aqui de uma forma maravilhosa, Pai. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus. Abençoa, Pai, né? A nossa irmã Luana. Eles perderam aí na sua igreja, né? Um irmão muito querido, né? A gente ora pela família da irmã Helena, Pai, né? Que perdeu aí o seu familiar, Pai querido, seu irmão na fé, né? O Senhor recolheu, Pai. Eu creio que o Senhor recolheu, porque, né? O Senhor é que sabe todas as coisas, né? Eu creio, Pai, que quando a nossa missão termina aqui, o Senhor leva para casa, né? Quando não tem mais motivo para ficar aqui nessa terra, o Senhor leva, né? Quando completou a carreira, quando guardou a fé, né? Os próprios apóstolos foram recolhidos, Paulo foi recolhido. O próprio Jesus Cristo saiu dessa terra, né? A hora que ele concluiu o que ele tinha que fazer na terra,
ele subiu para o céu. E agora ele está trabalhando lá, né? E os teus filhos a mesma coisa, Pai, né? A hora que eles acabam o serviço aqui, eles são recolhidos pelo Senhor, né? E com certeza ele deve estar muito feliz nesse momento. O problema é os que ficam aqui, que perdem, Pai, né? Nós perdemos, mas Deus ganhou. Nós perdemos uma pessoa, mas Deus ganhou essa pessoa, né, Pai querido? E que o Espírito Santo possa consolar esta família dessa maneira, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Sabemos que é difícil, não é fácil. Você perdeu um ente querido, próximo teu. Não é, Pai querido. Não é o nosso desejo aqui na terra, né? Mas é o teu Espírito Santo que vai consolar, porque é o Consolador. E eu tenho certeza que ele vai consolar esses corações, consolar o coração da irmã Luana e principalmente dos familiares, dessa maneira, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, né? Continua conduzindo essa live, Senhor. Conduz ela. Fala conosco aqui poderosamente. Usa a nossa irmã Erin para nos dar uma mensagem forte, uma mensagem tremenda de Deus. Porque o Senhor está falando pela boca dos teus profetas, Pai. E cada um aqui é um profeta, o pastor João é, e todos que estão aqui são profetas de Deus, Pai querido e santo. Boca de Deus nessa terra, para avisar o que o Senhor está para fazer aqui neste lugar, que é algo que, como diz a tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Pai, o que o Senhor vai fazer. E mal está na nossa imaginação o que o Senhor vai fazer nessa terra. Mas o Espírito Santo nos dá uma luz do que ele vai fazer. E vai ser algo grande, Pai. Muito grande. De acordo com o que os teus profetas estão falando, Pai. Muito obrigado, Pai. E eu abençoo esta live, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, glória, glória. Amém, amém, amém. Pastor Jones, então eu gostaria de pedir uma oração para o Senhor. Amém, amém. Pai, muito obrigado aqui pela presença de um dos seus pastores, o pastor Jones. Muito obrigado por levantar o pastor para venha falar as tuas palavras para os irmãos ao redor do mundo. Palavras de encorajamento, palavras de nutrição para todos aqueles que estão ouvindo, Senhor. Muito obrigado por estar com ele. Pedimos que o Senhor lembrasse, por favor, da pastora Nilva e dele, do vaso que o Senhor tem dado para eles, para seguir a igreja e trazer a instrução e trazer a direção à igreja. Continue então a guiar eles, que a tua presença esteja sempre perante eles, o seu sorriso maravilhoso, alegre, olhando para o pastor, para a pastora. Que a tua bênção caia sobre eles. E agradecemos, Senhor, que continue guiando eles com sabedoria, conhecimento e entendimento e discernimento. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. 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 Ore por nós. Essa foi boa, viu? Bom, pastor, muito obrigado. Fique na paz. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha que maravilha aqui. Temos aqui, então, o Senhor, o pastor do Senhor falando essas maravilhosas coisas para nós.